Olá, pessoal! Começando mais um programa aqui nos canais do 45 Minutos. Eu sou Celso Shigami e estou aqui com o meu caríssimo Tiago Minhoca. Hoje a gente vai com um programa de pauta única, Minhoca. Hoje a gente vai falar da eliminação do Ceará na terceira rodada da Copa do Brasil, tá? Na derrota no agregado por 4-0 para o Palmeiras. A gente vai contar principalmente a história do jogo da volta, onde o Ceará foi derrotado por 3-0, mas antes de a gente mergulhar efetivamente na nossa pauta, nesse programa que tem a direção do meu caríssimo Gabriel Costa, tá? Eu vou lembrar a turma de fazer aquela forcinha. Estamos quase chegando à marca dos 80 mil inscritos no nosso canal, tá? Quase lá, estamos com 79.600 e poucos inscritos. Daqui a pouco a gente vai ultrapassar a marca dos 80 mil e a gente gostaria bastante de poder contar aí com a sua colaboração. Seja deixando o seu like, deixando seu comentário, ou principalmente se você puder compartilhar aqui o nosso conteúdo com alguém que você acha que pode ter a ver aí com o tipo de análise que a gente faz, aquelas análises um pouco mais aprofundadas, análise com programas bem longos, muitas vezes. Dificilmente você vai ver um programa mais curtinho como vai ser essa troca de passes aqui. Olha aí, tá vendo aí? Cuidado aí pra turma não cobrar plágio da gente. Ô, Minhoca. Mas agora chegou a hora, meu irmão, de a gente falar dessa derrota do Ceará por 3-0 para o Palmeiras. Palmeiras de Estevão, autor de 2 dos 3 gols da vitória por 3-0 lá no Allianz. E aí, meu caro Minhoca, eu queria que você me contasse um pouco do contexto dessa partida. Afinal de contas, o Ceará já havia perdido o jogo da ida por 1-0 e tinha as chances diminuídas, né? Apesar de 1-0 ser um placar virtualmente aberto, contra esse Palmeiras, dificilmente você vai reverter fora de casa, né? É isso. Olá, Celso, para quem está acompanhando no chat ou está vendo gravado aí, já aproveita e deixa o like aí, colabora aí com o nosso conteúdo. O Ceará, no dia do sorteio, já sabia que o negócio não seria nada bom, né? Pegar o Palmeiras, e olha que na época do sorteio, ainda tinha ali alguma coisa, pô, o Palmeiras não tá essas coisas todas e tudo mais, mas o Palmeiras, o atual momento do Palmeiras é difícil até você fazer gol no Palmeiras. Só para ter uma noção, dos últimos 7 jogos que o Palmeiras disputou, em 6 o Palmeiras não sofreu gol, né? Tomou agora, gol do Bragantino no final de semana, saiu atrás do placar e virou o jogo. Então é uma equipe, hoje a melhor equipe do Brasil, tá jogando o melhor futebol. E quando eu digo isso, é porque o Palmeiras, né, a característica do time do Abel, não é para ser um time vistoso. Eu mesmo tinha listado aqui do jogo de ida contra o Palmeiras, que o Ceará jogou bem aquela partida e dava a sensação, pô, jogou bem contra o Palmeiras, sabe assim, poderia ter conseguido empate. E eu costumo falar que o Palmeiras dá essa sensação em todo mundo, sabe? O Vasco, quando empatou também, aliás, o Vasco, quando perdeu para o Palmeiras, o discurso na época do Felipe, né, treinador, na época que era o interino ali do Vasco, também falou a mesma coisa. Fortaleza também que teve a chance de ganhar do Palmeiras na Série A. Eu vi alguns relatos assim, porque o Palmeiras não é uma equipe deslumbrante, mas é uma equipe extremamente efetiva, defensivamente, o meio de campo domina. E aí você tem um jogador como Estevão, hoje que estava numa noite muito iluminada. Então, assim, era uma situação bem complicada. E ao longo do dia, Celso, eu participando lá do programa da rádio, que a gente faz todo dia, teve alguns comentários falando, hoje tem que ser um jogo que o Ceará tem que propor jogo. E aí tem 2 situações que eu acho que é difícil de ter essa cobrança esse cenário, do Ceará. Né? Primeiro, porque não é perfil desse elenco. O Ceará não vai dominar a posse da bola. Não à toa o Ceará é o time de menos posse, né? Em média da Série A. Já por característica, esse grupo já não é montado assim, e as peças que também o Condé tem estabelecido, né? Sobral, juntamente com o Dieguinho e tal, não é um time de extrema posse de bola, não tem essa característica, é um time de transição, Ceará. E é o ponto que eu destaco, eu já tinha destacado isso, quando teve a derrota para o Sport, aliás, a vitória sobre o Sport, o jogo contra o Santos fora de casa, que foi até no próprio Allianz Parque, o Ceará, às vezes, por saber que não vai ter essa posse da bola, quando tiver essa posse da bola, tem que saber trabalhar muito bem essa transição. Por isso que quando acontecia aqui, eu falava aqui algumas vezes, Celso, é porque você não estava no dia. Você estava? Não, era eu, Fred e Cássio, né? Do Ceará Esporte da última rodada. Foi. E eu estava frisando. Eu estava frisando naquele dia, Celso,
que houve um momento do jogo que eu achei que o Ceará meio que permitiu demais o Sport dominar as ações do jogo e tudo mais. E aí, obviamente, teve torcedor cobrando no chat, pô, o time ganhou, pô, não sei o quê. É claro, o resultado está posto. A grande questão é como aperfeiçoar mais aquilo que o Ceará pode conquistar. Porque nos jogos dentro de casa, a gente consegue ver um Ceará com mais gana, tendo mais posse de bola, conseguindo envolver o adversário em alguns momentos. Mas a grande questão é quando está com a vantagem, quando está no jogo fora de casa. Esse tipo de jogo, ele tem que ser melhor aperfeiçoado. Porque é difícil, não estou dizendo que é fácil, não. Hoje, se o Ceará tivesse aberto o placar e teve chances ali, Pedro Henrique, um gol anulado ali de impedimento de centímetros, se tivesse aberto o placar, eu não acho que seria fácil. O Palmeiras fez isso com o Bragantino, né? Empatou e virou a partida na última rodada. Então não seria tarefa fácil. De toda forma, como era um jogo que precisava disso, eu também não tinha essa esperança que o Ceará ia, basicamente, do jogo do Sport para cá, fazer uma evolução tão grande. Eita, peraí, calma. Olha aí. Passou lá uma moto a todo vapor. Tá aperreado um pouco aí o rapaz. Então, voltando. Vai saber o que ele vai encontrar por aí, né, velho? Ou tá querendo chegar em algum canto. Então, né? O que o cara vai encontrar? Exato. Quebrou. Mas, de toda forma, era um jogo muito difícil, cara. Não tem como. Hoje em dia, o Palmeiras, se você conseguir empatar, se conseguir fazer um gol, já é, de fato, muita coisa. Então, foi um jogo onde o Ceará, de novo, não mostrou essa qualidade tão grande na transição. Era um time que se defendia um pouco mais, até conseguia bloquear algumas vezes. Acho que boa parte do primeiro tempo o Ceará conseguiu segurar parte do jogo, mas já no primeiro tempo já mostrava que o Estevão estava vivendo já uma noite muito feliz. Fez uma jogada lá para cima do Sobral, e o Chapéu tabelou e aí finalizou, e o Fernando Miguel fez a defesa. E aí, durante o segundo tempo, é bom lembrar, o Ceará teve ali algumas chances, né? Acho que estava faltando muito, sabe, Celso? Uma coisa que tem acontecido muito, quando o Pedro Raul chega e ele se torna o principal jogador, artilheiro e tudo mais, claro que os adversários começaram a perceber isso e começaram a marcar mais o Pedro Raul. Só que, ao mesmo tempo também, acho que por esse tempo que agora ele está sem marcar gols, ele começou a apresentar também uma baixa produtividade. Algumas jogadas de transição ele não segura no ataque, algumas jogadas que ele tenta dar passe, sai um passe errado, e são os problemas. Eu não estou dizendo só do Pedro Raul. Os outros jogadores também cometem esses erros. E o Palmeiras, com a intensidade que ele tem, jogando no seu estádio, já entendendo como é, um jogo extremamente rápido, difícil de ser marcado, um clube como o Palmeiras era. E o Ceará estava conseguindo fazer isso no primeiro tempo. A grande questão é porque é onde bate o teto do Ceará, né? Não foi, o Ceará acha até que poderia ter jogado mais do que jogou hoje, não acho que fez uma partida ruim, mas quando sai o primeiro gol, um pênalti, né, ali na jogada, que foi um pênalti, que foi pênalti, vai, mas eu acho que caberia ali uma certa interpretação, porque o Dieguinho, quando vai tentar cortar a bola, acaba acertando ali o Estevão, e o Estevão também deu uma valorizadazinha, e é Palmeiras, né? Palmeiras com arbitragem, aí não tem muito o que fazer, acaba sendo pênalti mesmo para eles, e ali quando sai o gol, foi pouco tempo, então, para quem tá olhando na tela, o Estevão faz o gol de pênalti, que até o Fernando Miguel defendeu no primeiro momento, e ele faz ali no rebote, e aí, 2 minutos depois, ele pega uma bola na esquerda ali, faz um chute espetacular ali, sem chance nenhuma para o Fernando Miguel, mérito, né, do jogador do Palmeiras, e já no final ali o Flaco Lopes ganhou uma jogada, o Marlon falhou, mas é não trazer desse resultado, dessa eliminação, Celso, assim, nenhum exagero na crítica, né, assim, todo mundo sabia que o Palmeiras era bem favorito contra o Ceará está fazendo uma excelente campanha de Série A até aqui, principalmente calcada no bom desempenho dentro de casa e pelo recorte da tabela, como a gente frisou aqui na segunda-feira no nosso raio-x, né? E acho que vai precisar agora, para continuidade, até a pausa do Mundial, porque aí vão ter o jogo, né, contra o Atlético Mineiro, mais à frente, daqui a pouco a gente vai falar sobre o que virá pela frente, mas, né, foi uma partida onde ainda a gente sabe que o Ceará vai ter que aprimorar mais algumas coisas, porque os jogos que podem vir mais à frente, porque assim, foi o Palmeiras na Copa do Brasil, ainda vai pegar o Palmeiras na Série A, ainda vai pegar o Flamengo na Série A, como eu falei, vai pegar o Atlético Mineiro, vai pegar o Botafogo fora de casa, adversários duros que o Ceará vai enfrentar na competição internacional, também uma equipe muito forte, são equipes difíceis de se jogar. E aí é onde paira determinados jogos anteriores, por isso que eu frisava isso em outros jogos, de uma certa postura que o Ceará
deixa o adversário, às vezes, dominar. Não considero o jogo do Palmeiras hoje o parâmetro para fazer uma crítica mais pesada. É um adversário muito difícil, mas vai ter que aprimorar mais isso. Porque assim, o Ceará peca demais na transição, sabe? Porque esse vai ser o jogo, muitas vezes, Celso. É um jogo fechado, tentando fazer um contra-ataque, aproveitando o erro do adversário. Contra o Palmeiras, que erra pouquíssimo, é uma equipe que erra quase nada, é muito difícil, né, que vai acontecer. Pois é difícil a gente imaginar o Ceará conseguindo fazer um jogo mais propositivo nesse cenário aí, né? Eu acho, Minhoca, e é difícil a gente o torcedor muitas vezes aceitar isso, principalmente quando ele vê o time fazendo uma boa campanha na Série A, como é o caso do Ceará. O Ceará faz uma campanha bem acima da expectativa aí que o torcedor tinha inicialmente, né? E aí o torcedor vê essa performance e vê o time cair como caiu hoje, né, diante desse Palmeiras, talvez fique um hiato que ele não consiga compreender muito, né? O que é que aconteceu entre o Ceará, que consegue emendar em uma sequência de bons resultados na Série A, para o Ceará, que esteve longe de conseguir reverter esse resultado ruim com o Palmeiras, né? Assim, como eu falei, assim, eu acho até que boa parte da torcida, sabe, Celso, não tá tendo muita cobrança, não, com a eliminação de hoje. Porque sabia que tá na conta, né? Quando caiu o Palmeiras ali, né, velho, no sorteio. Quando caiu o sorteio, o primeiro jogo em casa, e você não soube conseguir pelo menos levar uma vantagem, ou pelo menos um empate, né? Assim, para dar uma condição de um Palmeiras mais desesperado e tal. É isso, é difícil, porque, como eu falei, o Palmeiras é a equipe mais fria hoje da América do Sul, né? Você joga, eles sabem jogar na frente do placar, atrás do placar, se o jogo tiver 0-0. É uma equipe extremamente bem preparada para os momentos do jogo. Metódica, né? E extremamente exemplar naquilo que faz, uma defesa muito bem postada, laterais que apoiam muito bem, o meio de campo. Cara, falar do time do Palmeiras é absurdo. Você tem Maurício, aí você tem Paulinho no banco, Vitor Roque, Flaco Lopes, Richard Rios. Então, assim, não tem como comparar, sabe assim? Não tem como comparar. Às vezes, uma equipe, aí é só a gente pegar o caso do Bahia, que conseguiu, né, dessa sequência, são 15 jogos do Palmeiras, os últimos 15 jogos, e são 14 vitórias do Palmeiras. 14 vitórias do Palmeiras. O único jogo que ele não ganhou foi a derrota dentro de casa para o Bahia. E eu lembro que eu assisti esse jogo, eu fiz até um comentário no Twitter na época, eu falei, hoje o Bahia das equipes nordestinas, e claro, né, eu tô falando isso, pode parecer óbvio porque o Bahia é uma equipe que tem muito dinheiro e tudo mais, mas é jogar mesmo, entendeu? Porque tem times que têm dinheiro também, tal qual o Bahia, e não jogam também de maneira tão honesta, né? E o Bahia jogou muito bem, por exemplo, o primeiro tempo, não conseguiu abrir o placar, mas foi um jogo extremamente franco. No segundo tempo sofreu um pouco mais, até chegar na reta final para conseguir o gol. O Ceará, no primeiro tempo, se você olha o jogo, o Ceará teve mais ataques sendo sofridos contra ele, era natural. O Palmeiras ia atacar mais vezes, ia tentar ampliar esse placar, mas o Ceará também esperou determinados momentos para conseguir uma jogada. Acho que faltou um pouco mais da bola parada, porque teve um escanteio, teve uma falta lateral, que poderia ter caprichado melhor, e o Palmeiras, queira ou não, nesse ponto é muito forte, e teve essa possibilidade ali na reta final do primeiro tempo, uma jogada que o Ceará... Aquela coisa, questão de centímetros, né? Que aí também é outra coisa que o Palmeiras tem muito mérito, né? A linha foi tão bem ali no limite, que é o pé ali, basicamente um pé, questão de centímetros ali do Pedro Henrique, que foi do lado, mas teria sido um golaço. A maneira como ele sai do Everton, né? Limpa ali do Everton, bate pro gol, teria sido um golaço. O Ceará teria aberto o placar, teria dado uma outra perspectiva pro jogo, por mais que a gente talvez fosse imaginar, o Palmeiras talvez tivesse empatado, mas ali teria dado pelo menos um sopro, né? Então, quando sai 1-0 e logo na sequência do segundo gol, né? Os dois gols do Estevão, praticamente ali matava a partida, porque era o Palmeiras, não era qualquer equipe, não era uma equipe considerada de um porte menor. Era um jogo muito difícil, o Ceará conseguiu, no primeiro jogo, né? O jogo que foi na Arena Castelão, acho que o Ceará fez um jogo bem digno, por isso que muitas vezes, e aí já falando para outra parcela da torcida, né? A parcela da torcida que é bem mais crítica, assim, sabe? Eu lembro que no jogo de ida teve gente criticando, o Ceará não jogou nada. Eu falei, peraí, pô, o Ceará jogou, mas o Ceará não tem uma capacidade técnica tão elevada assim para às vezes bater de frente com um adversário de muita qualidade. Um dos erros do Ceará no primeiro jogo foi a bola parada, que eu já vinha frisando há um bom tempo, a bola parada do Ceará,
Foi exatamente o gol que deixaram ali o Gustavo Gomes cabecear no jogo de ida. Hoje, de novo, teve uns momentos assim que o Gustavo Gomes prevaleceu também. Então, assim, é difícil mesmo. E é natural que jogos como esse tipo, eu diria até que esse é o jogo, hoje, o jogo mais difícil que o Ceará tem. Eu acho que os jogos que o Ceará ainda vai ter, até após o Mundial, vão ser jogos bem mais acessíveis do que esse do Palmeiras. Então, esse é o jogo, é aquela coisa, você já sabe o que vai acontecer. Você vai perder. É um jogo que você não precisa criar alarde por conta disso. Agora, se tivesse sido uma goleada, um massacre, assim, sabe, um 5-0 com cara demais, o Ceará conseguiu sustentar boa parte do jogo. A questão foi depois que tomou o primeiro gol, veio o segundo, podia ter segurado um pouco mais a onda, acabou tomando o terceiro muito mais ali numa falha individual do Marlon do que propriamente numa falha do sistema defensivo por completo. E é isso. E aí, queira ou não, para a galera que é mais crítica, vai de novo bater nessa tecla. Pô, o time fora de casa, o time é covarde, o time não consegue envolver o adversário. Contra o Palmeiras isso não vai acontecer. Agora, por isso que eu falei aqui do dia do jogo do Santos. Contra o Santos, o Ceará tinha condições de fazer algo melhor. Claramente tinha. E poderia ter vencido ainda. Agora, contra o Palmeiras, não dá para a gente fazer esse tipo de cobrança. Por isso que eu frisei isso naquele jogo do final de semana contra o Sport. Foi. Aquele jogo contra o Sport, para mim, o Ceará, em um determinado momento, colocou o jogo sob risco. Porque houve um momento que o Sport cresceu no jogo. E o Ceará não soube aproveitar a fragilidade defensiva que o Sport tinha, não à toa. A jogada, o segundo chute no gol do Ceará é exatamente o gol do Galeano. Então, eu acho que isso tem que servir de lição para jogos futuros. A cobrança tem que acontecer para determinados jogos, até porque, e aí até entrando um pouco lá na Série A, o Ceará ter somado 15 pontos em 9 jogos é maravilhoso. Mas a gente não sabe como é que vai ser os próximos 10 jogos para terminar o turno, depois o retorno, os outros 19 jogos. Então, eu acho que a maioria dos torcedores estão falando isso. É entender que os 45 pontos, ou 46 e tudo mais, é a meta, sim. Foco total. Vai ter a Copa do Nordeste ainda a disputar, mas o foco tem que ser total na Série A. Você vir para a Série B, e o que o Ceará está fazendo até agora, nessa largada da Série A, que é muito boa, não é essa eliminação na Copa do Brasil por um adversário de extrema qualidade como o Palmeiras, que sai da rota. Não, é isso, aconteceu. Não pode sair do trilho, sorteio, né? O adversário, isso. Segue a rota. Agora se preparar, vai ter 2 semanas aí praticamente, até o duelo contra o Atlético Mineiro, que aí só para explicar, né? Celso, por que não vai ter o jogo contra o Botafogo? O Botafogo joga na terça-feira pela Libertadores. E, teoricamente, o jogo teria que ser no sábado, né? Só que sábado já não daria, por quê? Porque Palmeiras e Ceará foi hoje. Então, eles poderiam colocar para quarta. Mas a grande questão é porque no sábado, o jogo vai ter o clássico carioca entre Fluminense e Vasco. Então já vão ter 2 torcidas no Rio de Janeiro. Então, se tivesse mais um jogo no Rio de Janeiro, uma terceira torcida que seria a do Botafogo, aí, questão de segurança, eles acabaram não colocando dessa forma. Então, por esse motivo, que o jogo que seria no final de semana não vai acontecer, e vai acontecer daqui a 2 semanas, né, no jogo do meio de semana, logo após o jogo do Atlético Mineiro, que é no dia 1º, e aí no dia 4, joga contra o Botafogo fora de casa. Então, por esse motivo, o Ceará não vai jogar no final de semana e vai passar aí agora uns 10 dias aí sem atuar por essa questão. Muito bem, é ver como é que o time vai desenvolver o trabalho, não é? Como é que o Léo vai desenvolver o trabalho aí com esse time ao longo desses 10 dias, né? Para enfrentar o Atlético Mineiro, né? Já de volta aí pela Série A. Então, galera, dito isso, vamos fazer o seguinte: vamos chamar o nosso glorioso Campinho para a gente seguir a nossa análise agora a partir da perspectiva dos desempenhos individuais. E aí a gente começa falando de Fernando Miguel. Como você falou, ele inclusive chegou a defender o pênalti cobrado por Estevão, né, que completou para o gol no rebote. O que é que você pode falar aí do Fernando Miguel? Pois é, antes de começar a entrar, eu estava vendo aqui, tinha uma mensagem lá no nosso grupo, e aí o que eu entendi, teve um lá ele grande, não sei se tu reparou aí. Peraí, calma. Pedro Pereira fez questão de ressaltar o lá ele. Só que ele botou só hashtag calma. Veja. Tem uma coisa importante aí, tem os advérbios de lugar, certo? Que Minhoca usou, são importantes. Ele falou, vou comer algo aqui. Celso, avisa aí quando tiver o quê? Então, tá muito claro que estamos em lugares diferentes.
Só Mas tem é cabra isso. safado, rapaz, no grupo. A galera não presta não. Mas analisando o time de hoje. Assim, eu não vou pesar muito na análise. Claro que alguns jogadores foram um pouco mais abaixo, outros conseguiram se sair bem. Mas também eu vou fazer uma ponderação por conta de todo o contexto, né? O adversário, a situação que estava. Era um jogo bem difícil mesmo. Fernando Miguel, eu vou colocar como jogou bem, sabe? Eu acho que ele chegou a trabalhar, chegou a defender um pênalti, por exemplo. Eu vi alguns torcedores citando alguns gols ali numa falha, o do segundo gol, por exemplo, mas acho que foi um chute muito feliz assim do Estevão. Claro que nem sempre. É porque esse gol que passa, né? Lembra o gol do Schulli, né? Aquele gol da Alemanha, acho que foi o sexto, foi o sétimo, nem lembro mais. Que é aquela bola que vai em cima aqui, quando o goleiro vai ver, a bola tá entrando Eu dentro do nunca gol. Então, vi. não acho que foi culpa do Fernando Miguel. Não vou colocar culpa, não. Acho até que ele tem passado muita segurança e conseguiu fazer boas defesas ao longo do jogo, incluindo até pegar a penalidade. Então, não vou colocar ele como responsável. Acho até que ele foi importante nos momentos que o Palmeiras chegou até com perigo, né? Alguns momentos, alguns chutes ali que aconteceram. O Fernando Miguel, na minha avaliação, conseguiu fazer um bom jogo. Vamos falar agora de Da defesa, Marlon. Pronto. Você já disse que Marlon falhou no terceiro gol, né? Atribui principalmente a ele ali o gol de Flaco Lopes, né? E eu vi, né, eu também olhando ali na minha bolha, né, que muita gente falou assim, pô, o Marlon tem que perder a titularidade. Eu acho que há espaço, sim, para o Marlon perder essa titularidade. Acho difícil que vá acontecer. É porque, assim, o Marlon, quando ele inventa de falhar, ele falha mesmo, assim. Ele falha para valer, sabe? Ele acaba cometendo falhas que para um zagueiro não pode permitir. Porque, assim, ele além de ter cabeceado errado essa bola, ele não conseguiu cortar direito, duas vezes o Flaco Lopes consegue ali, primeiro ajeitar, depois fazer o giro e bater ali sem chance alguma, né, para o Fernando Miguel, até porque estava muito em cima. Mas o Marlon tem disso, às vezes ele não vai com tamanha imposição, muitas vezes ao longo do jogo. Então eu vou colocar uma laranjinha para ele, também não vou pesar tanto não, já era o terceiro gol ali, já estava praticamente decidido. Outro lance assim também, ele não estava tão bem assim, mas dito um pouco sobre isso, poderia trazer um outro jogador. A grande questão é porque o Éder fez até alguns bons jogos, mas eu também não tenho garantia que o Éder é mais zagueiro do que ele. Tem o Ramon também, que poderia ser escolhido, muito embora o Ramon era até titular no começo da temporada, mas eu ainda tenho gostado do Marlon com o William Machado. Eu acho que tem alguns jogos que o Marlon vai até melhor do que o William Machado, muito embora para mim o William Machado é o melhor zagueiro. O William Machado, ele teve um pouquinho de dificuldade também em alguns momentos. Teve uma bola que ele foi tentar sair ali curto, ele soltou errado. O Estevão hoje estava numa noite muito difícil, assim. Não podia bobear, não. O William Machado teve uma certa dificuldade em alguns momentos, mas eu vou botar um razoável para ele. Acho que no primeiro tempo eu gostei mais do William Machado, mas com algumas falhinhas. E no segundo eu acho que também fez um jogo mais para ok. Também não considero, assim, eu ainda acho que a temporada dele é maravilhosa. Para mim é o melhor zagueiro do Ceará, mas eu não senti ele tão bem quanto em outros jogos, sabe? Tão bem quanto outros jogos. Então achei que a Rafael Ramos defesa... Não, perfeito, mas era isso mesmo. O Rafael Ramos eu gostei. Eu gostei porque eu acho que ele ajudou muito defensivamente. Eu gostei da partida dele. Eu acho que em algumas jogadas teve um bloqueio de chute lá que o Palmeiras ia ter uma chance clara, que ele chega ali travando. Outras jogadas, ele mostrou muita postura dentro de campo. Eu gostei de ver até da entrevista dele, bem sóbria no final do jogo também. Então eu gostei da partida do Rafael Ramos. Vou colocar um bem para ele. Acho que ele fez o papel dele. Também deixou claro ou pelo menos deu a entender de que o time não vai assimilar mal, né? Esse resultado como se fosse o fim de um bom momento, né? Na minha avaliação, sim. Eu acredito que essa leitura dele foi, para mim, até bem lúcida mesmo, sabe? Para um momento que tinha que atravessar. Já o Matheus Bahia, para mim o Matheus Bahia segue me surpreendendo muito positivamente, principalmente o jogo dele defensivo, tem me chamado a atenção. Hoje, por exemplo, o primeiro tempo dele, ele acabou sentindo, né, durante o primeiro tempo, e por isso que foi substituído na volta do intervalo, mas eu gostei do jogo dele, para mim eu vou colocar um bem também. Eu acho que foi um momento que o Ceará conseguia, foi o melhor momento do jogo, talvez, do Ceará, o primeiro tempo. O Ceará estava bem compactado, estava conseguindo ganhar alguns duelos. Como eu falei, era um jogo muito difícil, porque tinha um time extremamente rápido, muito forte, muito difícil de marcar, e principalmente na noite que o Estevão estava difícil de separado. Acho que o Bahia conseguiu cumprir bem o papel dele. Acabei gostando do primeiro tempo
dele. Dieguinho e Sobral. Dieguinho e Sobral. Essa é a grande a volância. Essa é a grande questão. Para fazer o trabalho de recuperação, os dois são bons. Para fazer o trabalho de transição, Criação, o Dieguinho, né? o Dieguinho é o que consegue fazer um pouco melhor isso. Porque no jogo do esporte, do final de semana, eu estava falando muito sobre isso. O Condé precisa colocar um jogador de transição. E eu falava isso, estava falando há mais ou menos uns 10 minutos da partida, quando o esporte estava crescendo no segundo tempo, e aí o Dieguinho foi lá, deu o passe para o Galeano para fazer o 2-0 no final de semana. E o Dieguinho é o que consegue fazer isso mais. Então, eu considero também uma boa partida do Dieguinho, também um verde mais brando aí. Foi um jogador que lutou muito, perdeu algumas bolas, porque também ele não é muito da característica, ele é um jogador mais como aquela coisa, o adversário não imagina que ele vai ser um jogador que vai criar a jogada, e aí vai lá e cria. Mas o Palmeiras certamente deve ter observado isso, ele é, para mim, um dos principais destaques do Ceará, desde quando começou o Brasileirão, quando ele ganhou a titularidade, né, desde da lesão do Richarlison, mas ele ainda tem essa questão de não ser bem um jogador criativo, de fato, não é um jogador de extrema lucidez, mas é um jogador de muita entrega e teve esse ponto positivo. O Sobral, eu vou colocar o meu termo, eu sei que tem muita gente que não gosta do Sobral, e eu também tô nesse time também, acho que dá para pensar algo diferente, mas eu não acho que se, por acaso, o Condé tivesse começado hoje com um time, sabe, começar com o Matheus Araújo, positivo. Poderia ser, Lucas Lima, acho até que o Condé, porque assim, ele poderia ter utilizado ao longo do jogo o Lucas Lima do que o Lourenço, por exemplo. Não acho que, já com o resultado já posto ali, o 2-0, acho que estava 2-0 quando o Lourenço entra, poderia ter colocado o Lucas Lima, sabe? Coloca mais uns minutos, coloca para ver, sabe? O Lourenço, a gente já sabe o que ele está entregando, não está vivendo uma boa fase. Então, eu acho que faltou o Condé entender, tipo assim, vou tentar algo diferente, vou tentar aqui um jogador para ver mais minutagem. Assim, entre eu e o Condé sabe mais do qual jogador é preferencial. Mas eu digo mais pela minha análise. Eu gostaria de ver um pouco mais de minutos do Lucas Lima, para saber se ele é, de fato, um jogador para ser acionado mais vezes. Mas, queira ou não, tem a questão da hierarquia, o Lourenço tem mais a preferência, mas eu considero o jogo do Sobral um jogo também razoável, né? Também sem chamar muita atenção. A criação ficou com Lucas Mugni, né? Isso. Mugni teve também, eu acho que um jogo razoável, não foi um jogo que chamou muita atenção, mas também não acho que foi um jogo ruim. A bola parada dele não estava tão boa hoje, algumas faltas assim ele não acertou, alguns escanteios também não foram tão bons, mas conseguiu ajudar também, ganhou algumas bolas. Mas agora eu estou na dúvida entre o razoável ou o ruim, porque teve alguns momentos que eu também não gostei muito do Mugni. Vou colocar o razoável porque também era um jogo muito difícil assim, para ter também a bola. E eu acho que às vezes o Mugni fica sozinho na criação nesse meio de campo. É um problema às vezes também ter isso. Certo. Acho que também não vou pesar muito, não. Já pronto, então, chegando no fechando ataque, né? Fechando aí o meio-campo, né? Com Lucas Mugni no razoável, Sobral também no razoável, e Dieguinho jogou bem. E aí a gente tem no ataque Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Dos três, eu gostei mais do Pedro Henrique, que para mim ele é também verde um musgo, porque conseguiu fazer algumas jogadas de ataque, foi para mim o jogador mais perigoso que o Ceará tinha dentro de campo, se movimentou bem, criou algumas jogadas, recuperou bola, e acho que até dá para... Não, calma, segura aí, eu estava pensando já talvez antecipar aqui o melhor do jogo, mas acho que cabe mais alguns minutos de reflexão, mas pode colocar um jogo bem para ele, tal qual do Dieguinho, do Bahia, do Fernando Miguel, foi um bom jogo do Pedro Henrique, Rafael foi um jogador que eu senti que era um jogador mais próximo para o Ceará abrir o placar, e quase abriu o placar com ele, né? E a jogada que ele fez foi muito bem executada, apesar da jogada já ter sido invalidada ali depois do gol marcado. Mas ele, para mim, foi um dos pontos principais, assim, do setor ofensivo. Galeano teve muito esforço, vou colocar um razoável para ele. Ele errou também algumas jogadas, assim, até gostei também em alguns momentos, mas fez um jogo também que eu considero bem, mais ou menos.
E Pedro Raul eu vou colocar um laranjinha para ele, porque eu acho que o Pedro Raul Mal, tá né? com dificuldade muito grande de... não é muito mal, certo? É só o laranja mesmo, isso. Uhum. Porque eu acho que ele tá pecando em algumas jogadas. Ele até conseguiu ganhar uma delas, conseguiu escorar bem ali para quem vem de trás, mas eu acho que ele anda pecando muito, sabe? Em algumas jogadas que estão chegando nele, ele não tá conseguindo segurar essa bola no ataque, às vezes quando ele consegue, passe errado, algumas vezes. Então eu acho que ele tá vivendo uma fase ruim, né? Queira ou não, o centroavante, quando já fica vários jogos sem balançar as redes, cai um pouco a confiança. E esse, digamos, é uma. Eu até tinha comentado, né, na época que o Pedro Raul estava fazendo tanto gol, que seria bom dar uma cessada para não chamar muita atenção e aparecer alguém interessado e aí chegar no Corinthians lá e levar. Mas eu acho que já tá bom, né? Já tá bom de não chamar atenção. É bom agora voltar de novo a chamar atenção, porque já são alguns jogos sem balançar as redes. Exato. Que aí, queira ou não, né, vai precisar aí do Já Pedro deu, Raul né? para os próximos jogos. Isso. Já tá bom de ter se escondido aí. Mas ele caiu de rendimento. Os últimos jogos do Pedro Raul eu não tenho gostado, não. É mais por questão de tomada de escolha. Essa própria transição que eu estava falando, que o Ceará precisava aprimorar mais, parte dela também não funciona, porque o Pedro Raul também teve jogadas, que foi contra o Santos, por exemplo, ele no meio de 4, tentando driblar, sabe assim, jogadas equivocadas que não é bem para ele. Ele é para ser um jogador de um toque. Ou conseguir segurar essa bola no ataque, tentar fazer ali, sofrer uma falta, ou ao prender essa bola, já tocar de primeira, ser um jogador de dinâmica mais rápida, algo que ele estava conseguindo fazer quando ele chegou no Ceará e estava bem mais ali elétrico, né? Estava jogando de maneira até mais efetiva no começo. Rapaz, estava vendo aqui, bicho. Hoje você tá olhando a partida por um viés positivo. Se a gente comparar aqui com o nosso caríssimo João Pedro no chat, né? Falou aqui, Dieguinho foi bem marcando, como Rafael Oliveira. Ah, não, aqui. Dieguinho foi bem marcando, mas Dieguinho foi muito bem marcado, como o Rafael Oliveira apontou na transmissão, mas fez o pênalti, Dieguinho. Acho que ele quis dizer que Dieguinho foi muito bem marcando, né? Foi. Mas fez o pênalti. Sim. Desse que achou Mugni muito mal e que Pedro Raul merece o péssimo. Então ele deu uma carregadinha aí, um pouco na análise, né? Mas como eu mencionei, né, assim, eu entendo, mas assim, eu vou pesar menos esse jogo. Se isso fosse um jogo de Série A e tal, assim, um jogo um pouco mais valioso, eu conseguia, até poderia pesar um pouco mais, assim. E tem outra coisa já... que você mencionou que eu acho importante, sabe o que é, Minhoca? Não é uma partida que se desenhou 3-0 desde o começo, por atropelo, por nada, sabe? Demorou. É uma partida onde o Palmeiras ele foi soberano, como era de se esperar que fosse, mas que o Ceará soube sofrer, como os times de Léo Condé normalmente sabem sofrer, né? E soube sofrer por um bom tempo, demorou para o Ceará sair do jogo. Até o pênalti, o Ceará estava no jogo. Até o pênalti, o Ceará estava no jogo. Pode acontecer qualquer coisa, o imponderável pode pesar. Foi um pouco isso que eu estava percebendo, assim, o jogo estava 0-0, o Palmeiras eu já estava vendo melhor no segundo tempo, quando voltou do intervalo, e eu falei assim, mas ainda está 0-0, né? Não saiu exato. E basta que aconteça aí exato. uma escapada. Vai que tem um pênalti pro outro lado, uma escapada, qualquer coisa, acontece. Uma bola parada. Uma bola espirrada, uma bola parada, exato. Mas assim, de fato, quando eu olhava para dentro do jogo, eu falei assim, o Palmeiras está muito próximo de abrir esse placar. E quando consegue abrir o placar, aí vem a enxurrada. E que tá. É difícil muitas vezes você segurar mentalmente. Por isso que eu cito muitas vezes os outros jogos. E principalmente eu gosto de ressaltar isso para não ser, Celso, engenheiro de obra pronta. É muito mais fácil quando você tá. O time perde fora de casa, o time é ruim. O time ganha a partida e aí tem que ter elogios. Não, eu acho que a melhor maneira de você analisar as coisas é entender no que é que dá errado e o que é que dá certo. Por isso que quando eu falei aqui no Jogo do Esporte, teve... porque eu acho que é geralmente uma galera que não acompanha aqui o nosso trabalho, né? Aí o cara tá forçando na internet, querendo ver a repercussão do resultado e do jogo e da vitória e tudo mais. Ele tá entusiasmado e quer ver os elogios. E quando eu venho para cá, quando tem uma vitória, às vezes do Ceará, e eu faço as ponderações, mas tem coisas a melhorar. E aí o cara vai dizer, o cara quer que o time vá ser campeão brasileiro, quer que o time vá ser o Real Madrid? De maneira nenhuma. Mas há coisas na partida que o Ceará faz ao longo dos 90 minutos que ele se coloca sob risco. O próprio Cássio Zirpoli,
aqui no final de semana, ele tinha mencionado, se fosse um adversário de mais qualidade no final de semana, aqueles momentos de chegada que o Sport fez, como por exemplo, fosse um Palmeiras da vida, poderia o Ceará ter tido uma consequência, sabe? É porque o Sport está vivendo um momento trágico, né? Nesse exato momento. Praticamente aí um caminho quase que certo aí, já meio que direcionado para a Série B. Minardi. Basicamente E o Ceará meio que permitiu o jogo quase flertar com uma possibilidade de tomar um gol de empate, né? Então, esse tipo de ponto é importante a gente ressaltar. Também, quando acontecem as vitórias, só como alerta, para não chegar no jogo como hoje, e aí aparecer um comentário que, obviamente, é muito bem-vindo, e ter a discordância faz parte, é isso, cada um faz a sua análise e tudo mais, é exatamente a gente observar que esses problemas que tem, é isso. Na hora que vai ter jogos que o Ceará não vai jogar bem e vai ganhar, vai ter jogos que o Ceará vai jogar mal e vai perder, vai ter jogos que o Ceará vai jogar bem, como foi o jogo de ida contra o Palmeiras, e vai perder. É isso, é do futebol. Agora, a gente precisa ver aonde tem acontecido com uma certa frequência esses problemas, essa transição que eu citei, né? Que eu acho que é ainda onde o Ceará acho que tem mais margem de crescimento. Não é uma grande Inclusive, João Pedro margem... me corrigiu aqui, Minhoca. Ele falou que, quando ele falou que Dieguinho estava bem marcando, eu li corrigindo ele quis dizer que ele estava bem marcado mesmo, porque você tinha mencionado que ele era melhor para fazer essa transição, né? E que, como o Rafael Oliveira apontou na transmissão, ele estava bem marcado pelo Palmeiras e por isso não conseguiu fazer essa função. O Palmeiras certamente estudou isso, né? O Palmeiras certamente estudou isso, exatamente. Deve ter olhado. O Sobral talvez não tenha tanta qualidade para sair com essa bola. Deixa, qual né? É a peça do Ceará? Qual é a peça do Ceará que eu tenho que ter um cuidado maior? Quem é que domina esse meio de campo do Ceará? Dieguinho. E aí todo mundo foi lá e já tentou tirar o Dieguinho desse espaço, desse tempo para pensar e fez com que... Com mais qualidade, né? Que pode dar um passe mais vertical, um passe que quebra uma linha, né? Pois é. É porque era o pós-perda do Palmeiras era muito rápido, assim. O Ceará hoje, para fazer um jogo, uma possibilidade, por isso que eu estava falando dessa transição. Além de ter uma transição boa, tinha que ser uma grande atuação fazendo essa transição. Toque de bola rápido, assim, sabe? Aquela coisa de 1, 2, 3, 4 e já tá no ataque. Sabe assim? Troca de passe, assim, e com uma qualidade de efetiva muito rápida, além da galera do ataque também tá com um poder de fogo muito bom. Foi coisas que não funcionaram. Lembrou o Ceará de alguns jogos da Série A. Alguns jogos o Ceará não consegue se acertar. Geralmente jogos fora de casa. Por isso que eu digo, eu acho que ainda há uma margem de crescimento. Ela não é tão grande assim, mas quando chegar na janela, e até a pausa do Mundial, o Ceará vai precisar ir bem assim para olhar. Porque, por exemplo, se o Lucas Lima não é peça, se o Sobral hoje é a única solução, se o Lourenço é para ser a opção reserva, o Ceará, na minha avaliação, vai ter que trazer um volante de uma outra característica. Sabe? Uma outra característica, um volante que consiga bater mais de fora da área, ou um volante que seja muito mais, quase com camisa 8, meio camisa 10, sabe? Aquele volante com característica de deixa a bola comigo, o cara do lançamento longo de mais qualidade. É isso que o Ceará tem que tentar observar na janela. Até porque, se o Ceará conseguir realmente ficar na primeira página da tabela até a pausa do Mundial, isso faz, Celso, de ser uma moeda muito forte para você convencer a contratar. Com certeza. A gente estava citando caso do Sport, o Sport está numa situação tão delicada que pode ser que na pausa do Mundial não tenha nem jogador, porque por que eu vou para um clube que já está com iminência de ser rebaixado? É mais difícil convencer um jogador hoje, no atual cenário hoje, convencer o jogador ir para o Sport do que ir para o Ceará, por exemplo. O Ceará tem praticamente não tem uma garantia, mais atrativo, mas o Ceará tem... É mais atrativo. Isso, tá arrumado lá, já tem um padrão de jogo, sabe, não tá vivendo um caos político, como tá vivendo no caso do Sport. Por isso que eu acho que eu entendo, e aí eu respeito muito o comentário, mas por isso que eu só esclareci até antes, isso para também não achar que tô aliviando. Eu acho que foi um jogo, eu poderia ter pesado mais aqui na do Pedro Raul, poderia ter pesado um pouco mais na de Mugni e tal, mas eu acho que foi um pouco isso. Não acho que foi um jogo... Mas também eu vou te falar o seguinte, velho, quando a gente discorda um para cima, um para baixo, eu acho que tá dentro do jogo, né? Acho que é estranho se tu tivesse falado que Pedro Raul foi muito bem, né? E aí, pô, não, peraí, pô, aí viu outro jogo aí. Né? Marlon foi ótimo. Né? Não, pô, né? Não é isso, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui agora com os substitutos. A primeira mudança foi ainda no intervalo, você lembrou ali, Matheus Bahia lesionado, né? Saiu para a entrada de Nicolas.
O Nicolas eu acho que fez um jogo bem meia boca. Vou também colocar um razoável para ele. Não acho que foi um jogo que ele conseguiu cumprir bem o papel ali. Não acho que tenha cometido falhas. Eu não estou lembrando assim, de nenhuma falha muito, muito grave do Nicolas. Para mim, o Bahia estava jogando melhor do que ele. E o Nicolas também é um lateral esquerdo com mais limitações, né? Não sei se o Ceará vai em busca de um outro lateral esquerdo. Se puder trazer, eu traria. Ter um lateral esquerdo com uma característica que possa brigar pela titularidade mesmo com o Matheus Bahia. Mas o Bahia segue ali de maneira incontestável na lateral esquerda. Depois ele fez as mudanças ali, tirando Pedro Henrique para a entrada de Lelê, Lucas Mugni para a entrada de Araújo e Sobral saiu para a entrada de Lourenço. Como é que você analisa esses três aí? Essas aí que foram no meio ali, né? Eu acho que foi só o Ailon que já foi na reta final, né? Deixa eu dar uma olhada. Ailon foi 90 minutos, 40. Ailon pode estar uma bolinha branca. Eu vi aqui, 85, 40 segundos tempo. Pode estar uma bolinha branca aí no Ailon. Não vai analisar. Os outros três já entraram quando estava 2-0, também não dá para pesar muito aí. Acho que o Lourenço também fez uma partida razoável. Matheus Araújo também. O Lelê ainda conseguiu fazer até algumas jogadas interessantes. Teve alguns momentos ali. Eu acho que, e aí até para falar um pouco do Lelê, Matheus Araújo pode também colocar amarelo. E o Lelê também pode colocar amarelo. Tá todo mundo amarelo aí, porque também acho que não... Já estava 2-0, era um contexto de jogo assim. Outro contexto, né, velho? Não dá para pesar muito também, não. Mas teve algumas coisas do Lelê que me chamaram a atenção, porque ele me parece ser um jogador que ele tem qualidade para acrescentar. O Lelê, ele tem ainda uma falta de confiança para finalizar, para bater no gol, para estar um pouco mais frio para uma situação mais eminente ali de um gol, né, que possa acontecer. Mas eu olho para ele assim, para também não ser tão... Às vezes ele chama a atenção, e aí eu sempre gosto de citar o caso do Galeano, né? O Galeano era um jogador que muita gente estava descartando, e o Lelê pode ser, acho ainda, um jogador útil. Eu teria até colocado o Guilherme no jogo. Eu queria ter visto um pouco mais o Guilherme ali entrando, poderia ter causado uma fumaça, sabe? Para ter diminuído o placar. Mas ele optou pelo Lelê, e o Lelê também tem essa menção aí. Acho que é um jogador que eu entendo a crítica que parte da torcida tem feito a ele, porque de fato ele está dando razão, mas ele não tem me desagradado tanto, não. Assim, do jogo do esporte e desse jogo agora, eu acho que ele conseguiu disputar ali, fazer alguma jogada. Não é um jogador tosco, o Lelê. Ele é tosco quando... Aí, nisso eu concordo com o torcedor, na hora de finalizar uma bola no gol. Aí, realmente, ele tem uma incrível incompetência para finalizar uma bola. Muito bem. Para a gente fechar aqui a nossa análise, vamos falar do professor Léo Condé. Vou colocar um razoável para o Condé, porque aí é a mesma coisa. Se fosse um jogo mais... um contexto, né, de campeonato mais a vera, assim, alguma coisa mais do tipo, poderia pesar um pouco mais, porque eu acho que o Condé, o trabalho dele, tem que ser mais aprimorado ainda para essa transição. Isso vai acontecer, eu até ressaltei isso no raio-x, o Ceará vai ter os próximos 10 jogos da Série A, 7 deles contra equipes que estão no atual G10. 7 equipes. E outras 3 que estão ali na parte de baixo da tabela, né, incluindo um delas o clássico, né, que é contra o Fortaleza. Então, assim, eu acho que essa segunda parte do primeiro turno pode ser uma segunda parte mais complicada, mas é uma segunda parte onde vai ter... E a primeira parte do segundo turno também pode ser um pouco mais complicada pela quantidade de jogos fora também, né? Não vai ter uma sequência de jogos fora como ele teve dentro de casa, né? Por conta de mudança na tabela, tudo mais, tende a ser um começo de retorno um pouco mais duro também, né? Importante o Ceará acumular uma gordura aí, né? Porque no geral eu achei que o Ceará, eu até frisei isso aqui, volto a falar depois do raio-x da segunda-feira, que para mim o Ceará, ele tem que ver o que é que vai acontecer durante essa segunda metade do primeiro turno, para não fazer loucura na hora das contratações. Como é uma janela vai ter uma janela mais curta, que eu acho que é 7 dias, uma janelinha, né? É uma janelinha curta ali em julho,
E depois vai ter a janela mais longa, que vai só terminar em setembro. Acho que a 23ª rodada vai estar acontecendo, ou seja, já vai estar começando o retorno para todo mundo. Nesse período, o Ceará tem que ver, nesses jogos de qualidade técnica maior, contra adversários que estão vivendo um bom momento, né, equipes ali da parte de cima da tabela, saber quais são as principais carências. Porque hoje me parece muito claro. Talvez não. Para mim, um volante de característica melhor para fazer lançamento, ou até mesmo de fazer um contra-ataque de mais qualidade. Estou falando desse volante que é mais o box-to-box, né? Que é aquele volante que, até pegando o exemplo que era do jogador que era do Fortaleza, o Hércules, é difícil encontrar jogadores como esse, mas eu estou dizendo assim, se puder encontrar um volante com essa característica, ok. Se não, um jogador de um passe longo muito bom para utilizar bem os pontas, mais um ponta vai ser necessário. O Fernandinho deve voltar, mas o Fernandinho também, quando estava atuando, não era um jogador que a gente olhava e dizia, tá aí, um jogador que pode resolver partidas. Era um jogador mais de complemento de elenco, na minha avaliação. Pelo menos do que ele apresentou no peso da temporada. Porque vai precisar, sabe? Vai precisar, eu ainda acho, nesses pontos. E aí, claro, essa segunda parte do primeiro turno, para analisar mesmo, para atacar em posições fundamentais. O Ceará conseguiu, Celso, até investir em custos menores. A folha do salarial do Ceará está até menos do que se projetava, exatamente pelo que o Haroldo, né, que é o diretor, o CEO ali do Departamento de Futebol do Ceará, ele tinha mencionado, exatamente imaginando para que na segunda metade da temporada já conseguisse fazer investimentos com mais poder, né, aquisitivo. E aí vamos ver o que o Ceará pode trazer, mas eu ainda acho que tem mais margem para trazer jogadores de qualidade aí para esse restante da temporada. E como você falou, a campanha do Ceará é um belo cartão de visitas, importante ele manter assim para essa janelinha, né? esse basculante que vai rolar na temporada. Para a gente não esquecer, Pedro Henrique, melhor em campo? Não, vou ficar com o Fernando Miguel. Porque durante o comentário do Pedro Henrique, aí eu lembrei que o Fernando Miguel. Vou ficar com o Fernando Miguel. Minha dúvida era essa. Acho que o Fernando Miguel foi o mais importante. Eu acho Fernando até Miguel. O 0x0 ali, o Fernando Miguel estava sendo uma peça bem importante. Pedro Henrique, para mim, estava sendo o principal jogador ofensivo, mas depois ele caiu um pouquinho de rendimento. Acho que o Fernando Miguel conseguiu, até o final do jogo, ter uma regularidade dos gols ali. O terceiro gol também era muito em cima dele. Não dá para também culpar o Fernando Miguel na minha avaliação. E, para mim, ele foi o jogador mais importante. Mas teve jogadores que eu gostei. Rafael, Dieguinho, Bahia, Pedro Henrique. Muito bem, muito bem. Então tá aí, galera. Pro print, pra eternidade, o nosso campinho da derrota do Ceará. 3-0 pro Palmeiras, no Allianz Parque. No agregado fica 4-0 e por isso o Ceará dá adeus à Copa do Brasil em sua fase de 16 avos de final. Oi? Caiu tudo. Todos os cearenses caíram, né? Nessa fase. O Maracanã também foi eliminado hoje pelo Inter. Eu não sei se você ficou sabendo. O Inter perdeu 3 pênaltis. 3. Como é, foi velho? 3-0 o jogo. Perdeu 3 pênaltis. 2 com o Alan Patrick. Mesmo, o goleiro Raí do Maracanã defendeu 2 pênaltis. E primeiro o Alan Patrick bateu, foi querer dar de cavadinha, o goleiro pegou, né? O Raí, que é o goleiro do Maracanã. Aí depois foi bater o Wesley, o atacante. Aí ele pegou, e aí um pênalti mesmo, aquele pênalti pancada no alto, e ele foi buscar. E no terceiro, ele chegou lá, falou alguma coisa com o Alan Patrick riu, e aí ele tentou tirar demais o goleiro, a bola foi no travessão, e aí não temos cearense pelo terceiro ano consecutivo, nas oitavas de final, né? Assim, a melhor chance, eu achava que era do Fortaleza, o Fortaleza ontem acabou fracassando, sobre o Retrô, e vamos ter 3 representantes nordestinos, 2, né, por enquanto, né? Retrô e CSA, né? O CRB tá batendo pênalti nesse exato momento. Né? Exatamente. Santos, né? Vamos correr para lá, então. Mas isso, Minhoca. Vamos correr para lá, né? Neymar tá... É isso. No que hoje em dia não significa muita coisa, não, né? Mas, enfim, vamos ver. Queria agradecer demais a Minhoca aqui pela parceria de sempre, velho. Agradecer também a nosso querido Gabriel Costa, que esteve na direção da nossa live. E mais uma vez, galera, pedir para você deixar seu like, deixar seu comentário e, se possível,
compartilhar aqui esse nosso conteúdo com alguém. Agradeço demais a sua audiência, obrigado de coração, vocês são os melhores. Forte abraço, galera. Até a próxima, valeu. Tchau, tchau.